como que eu vou trabalhar na aula de hoje? Eu escrevi no título da aula, vocês viram, né? Procrastinação e emoções. Por quê? Eu vou falar de procrastinação nesta aula e na próxima também. Só que na aula de hoje eu vou falar sobre procrastinação com foco na parte emocional. Na próxima aula eu vou falar de procrastinação com foco em mudança de hábitos, construção de novos padrões de hábitos e questões relacionadas a programações cerebrais. Porque, acreditem ou não, isso talvez traga um conforto pro seu coração, mas não pode trazer comodismo. A gente é neurologicamente programado para ser procrastinador. E por algumas questões da nossa evolução mesmo. E também porque o nosso cérebro, ele é uma máquina de sobrevivência. Então ele trabalha e opera o tempo todo para poupar energia. Então a tendência é que o seu cérebro naturalmente te torne preguiçoso e procrastinador. Só que isso não pode ser uma desculpa, né? Mas é assim que funciona. Então na aula que vem eu vou falar mais sobre isso, sobre esses padrões cerebrais mesmo, essa questão mais neural da coisa, né? Mais cerebral mesmo da coisa, pra gente entender o que a neurociência fala sobre procrastinação. E também construção de novos padrões, por que é tão difícil construir novos padrões. Então a gente vai adentrar esse campo na próxima aula. Na aula de hoje, eu quero me focar na parte emocional. Você pode estar se perguntando assim, Rosi, por que você primeiro não fala sobre essa parte da neurociência e o que a neurociência fala sobre procrastinação, mudança de hábitos e na próxima vai para a parte emocional? Por quê? Geralmente, quando a gente vai procurar conteúdos que falem sobre procrastinação, a gente sempre se depara com conteúdos de produtividade, certo? Alta performance, disciplina. E aí, quando você adentra direto esses conteúdos, não parece que você é um sem vergonha, um salafrário procrastinador? Você não sai com essa sensação? Tipo, meu Deus, dá vontade de você pegar o chicote e se dar uma surra? Então eu não quero que você saia desta aula de hoje com essa sensação. Eu quero que você entenda os seus processos emocionais que também te levam a procrastinar, certo? Porque aqui a gente está trabalhando com acolhimento também, a gente está trabalhando com amor próprio. Porque não adianta você ficar assim, só foco, disciplina, determinação, sendo que você tem um inconsciente cheio de traumas, bloqueios, padrões, tudo cagado, e aí você não consegue ter a disciplina. E aí o que acontece? Você entra em processo de culpa, de autocobrança, de autocrítica, que baixa ainda mais a sua autoestima. E aí faz com que você procrastine ainda mais. Então, esses padrões emocionais, eles também precisam ser trabalhados para que a gente pare de procrastinar, certo? Gente, a procrastinação e a preguiça são coisas assim, ó, extremamente autodestrutivas, né? Porque ela é a barreira, elas são, né? A própria barreira, assim, da vida que te impede de chegar à vida que você sonha. Porque você não faz os movimentos necessários. Se você não faz os movimentos necessários, você não vai ter resultado. Então, vamos começar entendendo, falando emocionalmente. Então, olha só, a gente começou a aula de hoje falando de todos esses processos aí que a gente vive, que trabalhar equilíbrio emocional é trocar pneu com o carro andando. Uma vez a Gabi falou assim que tava trocando pneu com o carro capotando, não era nem andando. E era isso, trabalhar o equilíbrio emocional. Então, o que eu quero dizer com isso? Para você entender que você sempre vai estar em dinâmicas emocionais, e quando a gente está com processos emocionais dolorosos, a gente tende a ter menos produtividade. É só você examinar uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, uma pessoa que tem depressão. Como que é a produtividade dessa pessoa? Não adianta ela se cobrar, porque aquele processo emocional drena a energia dela. A Gabi falou que o carro estabilizou. Menos mal, Gabi. Dá pra trocar o pneu com mais tranquilidade agora, né? Então, gente, é você ter consciência do momento emocional que você tá vivendo. Porque às vezes o seu 100% naquele momento é só 20%. O seu máximo naquele momento é 20%. Então você saber respeitar os processos emocionais que você está vivendo também. Porque a gente está vivendo uma era onde esse conhecimento que eu trago, ele está chegando aos montes por vários treinadores, o que é maravilhoso. E é maravilhoso mesmo. Só que a gente tem sempre que ter o cuidado de não ir para os extremos. De ser 100% foco, disciplina, blá, blá, blá. E a vida não é assim. Então você precisa saber respeitar os processos que você está vivendo. E também não ir para o extremo do só respeitar os processos e não se cobrar disciplina. Percebe que é um jogo de ir equilibrando, de ir equalizando, de não ficar nem num extremo nem no outro. Eu sempre falo aqui para vocês que eu trabalho agora também com um nicho materno, né, focado nessa parte de inteligência emocional.
E é um nicho que eu percebo uma certa dificuldade em trazer esse conteúdo de inteligência emocional. Por quê? Primeiro, tem várias questões sociais, machistas, patriarcais entranhadas nisso, que levam à sobrecarga da mulher. Então tem toda uma estrutura social que já é difícil de mexer. E trabalhosa, né? Então, fora isso, tem toda uma questão de acolher a mãe, de trazer para o acolhimento. E aí eu percebo que se eu não tomar um cuidado, a história fica só no acolhimento. Tá, e a solução da parada? Entende? Como que vai resolver esse problema? Então eu percebo que fica difícil às vezes trazer a coisa pro vamos resolver, porque fica muito no acolhimento. Então a história é sempre trazer pro equilíbrio da coisa. Isso pra tudo na vida. Então nem querer ser o cara do 1001% produtividade, mas também não ser o cara que só se acolhe e não faz nenhum movimento. Então você conseguir equalizar isso. O que acontece muitas vezes com a gente? A gente entra nesses processos emocionais e aí você inicia um padrão de que eu costumo brincar, que é uma masturbação mental. Eu vou dar um exemplo. O que é essa masturbação mental? Você fica lá, ó, só pensando, a cabeça fervendo ali, ó. O que você vai fazer? O que você vai resolver? E pegando fogo a cabeça, mas efetivamente fazendo, você não faz nada. Ou faz muito pouco. E aí você começa a ter um gasto mental e energético muito grande. E na hora de realizar o que precisa realizar, você já gastou toda essa energia, você já não tá bem. Eu vou dar um exemplo prático. Vocês lembram que eu falei pra vocês assim, que depois que eu mudei pra São Paulo, eu tinha ganhado peso novamente, eu ainda não tinha conseguido readaptar a minha rotina pra poder voltar a fazer atividade física. Aí eu percebi que minha cabeça começou assim. E não era só por causa da questão do peso, não, gente. Eu comecei a sentir muita falta de fazer atividade física por conta da saúde mental, da sensação, do bem-estar da atividade física. As pessoas brincam que a atividade física vicia, e vicia mesmo, no bom sentido, né? Porque libera esse monte de hormônios, neurotransmissores aí positivos que fazem com que a gente se sinta bem e equilibra a bioquímica do organismo. Então, atividade física é saúde mental. Então, independente de você querer emagrecer ou não, meu amor, você precisa movimentar o seu corpício. Entendeu? E aí, eu comecei a sentir muita falta, principalmente quem precisa baixar padrões de ansiedade, precisa fazer atividade física. Aí eu comecei a perceber que minha mente começou assim, tá, e se eu começar a subir e descer a escada? Não, mas pra eu subir e descer a escada, o dia que eu tentei, o Felipe ficou ali em cima me olhando e eu não consegui, tá? Aí a mente começa. Então, e se eu comprasse uma esteira, tá? Mas pra eu fazer a esteira, eu teria que fazer num horário que o Felipe tá fazendo... E aí a mente fica numa pira muito grande. Até que chegou um momento que eu falei assim, vou andar, ponto, fui andar, na rua, acabou. Deixa eu beber com a minha mãe e fui andar. Entende o que eu tô falando? Sai dessa pira que você entra e age. Quando você começar a construir um padrão na sua vida executor, tudo vai mudar. De agir massivamente, tudo vai mudar. Porque tudo, eu vou falar mais disso na semana que vem, mas eu vou pontuar isso agora também, porque faz parte do que a gente tá falando aqui. Não tem como separar 100%. Mas tudo que a gente tem na vida, os nossos hábitos, os nossos padrões, até padrões emocionais, são padrões que foram construídos por você, com treino e repetição, ou por forte impacto emocional, lembra? Mas geralmente, vem barulhão de carro, geralmente vem por repetição. Então você construiu esse padrão de pouca ação na sua vida. E é preciso que você agora treine propositalmente construir um padrão de execução, de agir. Não é pra você agir levianamente sem pensar, não é isso que eu tô falando, mas você sair um pouco, como eu brinquei, dessa masturbação mental e pá, ir lá e fazer. Entende? Aí você vai ter um resultado com aquilo. Porque daí o que acontece? Quando você não consegue agir, isso influencia também na sua relação com você. Então imagina só, imagina eu, Rosi, vou dar um exemplo agora que eu tô falando da atividade física, eu vou seguir nessa linha. Então imagina eu, Rosi, todo dia, hoje eu vou fazer atividade física, amanhã eu vou retomar atividade física, amanhã, aí programa não faz. Como que começa a ficar a minha relação comigo? O que começa a acontecer? Eu naturalmente começo a desacreditar da minha pessoa. Eu passo a não confiar mais na minha capacidade de realização. Eu passo a não acreditar mais em mim. Eu passo a não confiar mais em mim.
A partir do momento que eu não tenho fé em mim, eu não consigo realizar nada. A gente já falou disso aqui no curso. Antes de eu ter fé em Deus ou qualquer outra coisa que eu queira ter fé, eu preciso ter fé em mim primeiro. Esse caminho passa por mim primeiro. Por que você começa a perder fé em você? Vamos colocar agora o olhar pra fora, fingindo que não é você. Imagina que o Diego me chama hoje e fala assim: Rosi, amanhã eu vou na sua casa fazer não sei o que aí pra você. Tá bom. Aí eu fico te esperando que você não vem. Aí eu te ligo, e aí, meu, não deu pra vir? Não, não deu. Mas depois de amanhã eu vou, tá bom. Aí eu fico esperando, ele não vem de novo. Aí sexta-feira eu espero, ele não vem de novo. Aí sábado não vem de novo. Aí domingo não vem de novo. Chega uma hora, segunda-feira, se o Diego falar pra mim que ele vem, eu vou acreditar que ele vem mesmo? Eu não dou credibilidade mais. A mesma coisa a gente faz com a gente sem perceber. Então eu falo que eu vou começar a dieta na segunda, eu não começo. Eu falo que eu vou começar amanhã, eu não começo. Eu falo que eu vou começar a atividade física amanhã, eu não começo. Na 15ª segunda-feira que eu tô prometendo que eu vou começar a dieta, eu mesma já não acredito mais. E aí eu não começo. E aí eu não começo, eu acredito menos ainda. E aí o fato de eu não acreditar nessa minha capacidade diminui o meu poder de realização e é aí que eu não faço mesmo. E aí eu começo a olhar pra mim como uma pessoa que não cumpre o que promete. Meu, às vezes a pessoa vira e fala assim, cara, essa semana inteira eu não vou comer doce. Segunda, terça-feira já tá comendo doce. Se você sente que você não está preparado emocionalmente para fazer isso, não prometa que você vai fazer isso. Aliás, gente, eu aprendi uma coisa na minha vida muito preciosa, que é não prometer nada. Pra ninguém. Porque qualquer imprevisto que você tiver pelo meio do caminho, você tá sujeito a falhar com a sua palavra. Isso é muito sério. Tanto com os outros quanto consigo mesmo. Então, a gente precisa começar a aprender, e isso faz parte de desenvolver essa maturidade emocional, você começar a cumprir com o que você fala que vai fazer. E é por isso que a gente aqui, quando tá trabalhando com coaching, com mudança de padrões, a gente fala pra você colocar data, pra você fazer agenda, pra você começar a fazer as coisas dessa forma. Porque se você fala só assim, eu vou fazer tal coisa, tá, quando você vai fazer, criatura? Precisa ter data, senão a coisa fica solta. E quando pode ser qualquer dia, na eternidade, não precisa nem ser nem nessa vida. Entendeu? Então, quanto menos você realiza, quanto mais você diz que vai fazer e não faz, menos você acredita em você. E o que acontece? Quanto menos você vai realizando, a tendência é que você comece a entrar num estado de inércia. E quebrar com essa inércia é muito difícil. Porque também a gente entra nessas piras mentais. E fica ali gastando energia, não, mas esse isso, esse aquilo, esse não sei o que, esse, e se eu fizer assim, se eu fizer assado, se eu fizer de tal forma. Meu, vai, faz. Se der merda, Deus, você conserta, você limpa, você dá um jeito. Vá e faça. Porque você perceber que você deu um comando pra você mesmo e você foi e fez, isso aumenta em você essa sensação de capacidade, de autorrealização, de capacidade de autorrealização e de realização. Entendem o que eu tô falando? Então, quanto mais procrastinador você é, mais isso mina a sua autoconfiança. Mais isso drena, suga a sua energia. E menos você acredita em você. Porque inconscientemente você fala assim, cara, semana passada eu falei que eu ia fazer isso, eu não fiz. Eu não vou fazer agora. E aí você não faz. E aí você entra num ciclo que é difícil de romper. E isso mexe na sua autoestima. E é um jogo tão louco isso, gente, tão complexo, que a baixa autoestima leva à procrastinação. E a procrastinação leva à baixa autoestima. Olha que louco isso. É por isso que eu sempre falo que doença, ela retroalimenta doença. E cura retroalimenta cura. Então, se eu tenho um padrão de baixa autoestima, eu vou ter uma tendência ao perfeccionismo, eu vou ter medo de uma série de coisas, eu vou me sentir desamparado em relação a uma série de coisas, e isso vai me levar à procrastinação. E no momento em que eu percebo que eu não consigo realizar, que minha vida não anda, que eu não mudo mesmo, que eu não tenho jeito, olha só a autoimagem que eu começo a ter de mim. E aí isso me leva para mais baixa autoestima. E aí vira um ciclo muito difícil de romper, parece que você não tem energia, força para sair disso. Então precisa trabalhar as questões emocionais. Entendem? Então observa hoje quantas coisas na sua vida você procrastina. Observa isso. Por medo de errar. Eu até coloquei um post no grupo falando disso. Eu falei assim, já tô colocando uns posts aqui
porque é o tema da nossa próxima aula. Porque muitas vezes você precisa fazer um grande movimento. Agora, gente, nesse momento da aula, eu não tô falando só de pequenas procrastinações, sabe? Tipo, eu tenho que lavar a louça, depois eu lavo. Não tô falando só disso. Eu tô falando de coisas grandes que você deixa pra depois e não traz resultado na sua vida. Há quanto tempo você está para tomar uma decisão importante sobre a sua vida profissional? Há quanto tempo você está dizendo que você vai sair do CLT para empreender? Há quanto tempo você está dizendo que você vai sair desse relacionamento e vai procurar ajuda para sair dele? Há quanto tempo, sabe? Eu tô falando agora de grandes coisas que você vai deixando para depois e a sua vida não sai do lugar. Então, observa que muitas das coisas que você não faz, que você procrastina, que por trás da procrastinação muitas vezes tem um senso, um sentimento, uma sensação de incapacidade. E essa sensação de incapacidade leva à procrastinação. Porque você sabe o que você tem que fazer. De alguma forma você não se sente capaz. E às vezes você não tem clareza de que é incapacidade. Às vezes você acha que você está procrastinando só porque você é sem vergonha. E não é isso. Então ali tem um sentimento de incapacidade que não te permite agir e te trava. Aí você fala assim, tal dia eu vou sentar para escrever esse projeto aqui. E você não senta, porque de alguma forma você não se sente capaz de escrever aquele projeto ali, de realizar aquilo ali. Por trás da procrastinação muitas vezes tem medo. Medo de ser julgado, medo de ser criticado, medo de ser contestado. Medo de uma série de coisas, medo de não dar certo, medo de não conseguir, que volta para a incapacidade. Às vezes você quer, sei lá, sair do CLT para ir vender alguma coisa, aí na sua mente fica assim, e se eu não conseguir vender? Se você não for vender, aí que você não vai conseguir mesmo. Eu falei para vocês, por exemplo, que eu vou voltar para o ramo de palestras. Tem um dos nichos que eu quero vender palestra, que é um nicho que não compra palestra com frequência, mas compra. E eu vou para um outro também, que esse eu sei que compra com frequência. Vamos falar agora desse que eu sei que não compra com frequência, mas que as palestras são extremamente importantes para eles também. Se eu for ficar aqui na minha casa assim, meu Deus, será que eu vou conseguir vender? Será que se eu escrever essa palestra vai vender? Será que se eu vender eu vou conseguir? Será que se eu escrever eu vou conseguir vender? Será que se eu bater lá eles vão me atender? Será que não sei o quê? Se a minha mente começar assim, eu paraliso. Só que aí eu entendi o seguinte, se eu ficar paralisada, justamente o que eu tenho medo que aconteça é o que vai acontecer. Eu não vou vender. Entendeu? O medo, gente, ele é um sentimento, ele é uma emoção, uma energia quase que ilógica. Mas a gente entra. Porque ele tira a nossa racionalidade, parece. Sabe? A gente não consegue ver o óbvio. Só que o medo funciona da seguinte forma. Eu já falei isso aqui no curso, mas entender isso na teoria é uma coisa, na prática a coisa muda de conversa. E hoje a aula aqui nós estamos falando da prática da coisa. A prática da coisa é o seguinte. Você tem medo. Lembra que eu já falei aqui? O medo é a energia mais medrosa que tem. Durante um bom tempo da minha vida, eu achava que para eu conseguir agir, eu tinha que primeiro perder o medo de agir. E aí eu ia conseguir agir. Então eu achava que eu tinha que ficar só trabalhando as minhas emoções, me curar para poder agir. E não. Você precisa agir e ir trabalhando suas emoções no processo. Por que eu falei que o medo é a energia mais medrosa que tem? Porque é o próprio medo. Se você enfrentar ela, ela tem medo também, ela foge, ela não tem coragem para enfrentar você de volta. É simples assim. E é uma energia que você vai curando conforme você vai vendo que a coisa é diferente daquela ilusão mental que o medo trouxe. Então, se eu tenho medo de agir, tenho medo de empreender, eu tenho medo, sei lá do quê, de sair desse relacionamento e vai que... Você começa a criar uma imagem, umas ilusões na mente e esse medo te paralisa. E às vezes se você fosse agir e ver o que dá, nem era tão grave assim. Então muitas vezes o medo de errar, o medo de não dar certo, ele bloqueia. A maioria de nós aqui, talvez até todos, mas eu vou dizer a maioria, eu não gosto de generalizações. A maioria de nós aqui foi criado
numa educação violenta, numa educação punitiva. A maioria de nós foi criado pelo medo. A maioria de nós. Então, principalmente o medo de errar. Principalmente. Por quê? Errar pra você, na infância, era sinônimo de punição, de humilhação, de castigo, de apanhar, muitas vezes. Então, você foi criando um bloqueio emocional muito forte em relação ao medo. Muito forte. Em relação ao erro, aliás. Então, está gravado, está entranhado no seu sistema emocional o medo de errar. E aí os grandes movimentos, as grandes decisões que você precisa tomar na sua vida, fatalmente vão te levar ao erro. Não tem como fugir. Porque tudo aquilo que você está começando, lembra que eu brinco sempre, que eu falo assim, vai e faz, porque no começo não vai dar certo mesmo. Às vezes você tem medo, Rosi, se eu for empreender e não der certo, no começo não vai dar mesmo. Saia com essa visão. Saia com essa mentalidade. Só que ninguém pode te impedir de aprender, de aprimorar, de se adaptar. E aí no processo, no movimento, você vai conseguindo se moldar e se ajustar. E aí sim fazer a coisa dar certo. Entende? E aí sim fazer a coisa dar certo. A Lívia escreveu assim, é foda porque só é quem tenta. Exatamente. Só que geralmente a gente não tenta. E aí entra a procrastinação. Então, aqui, volto a dizer, nós estamos falando de grandes procrastinações. De procrastinações de coisas realmente que vão trazer grandes resultados na nossa vida. Na próxima aula, sim, eu vou falar de pequenas procrastinações. Ah, tinha que guardar o sapato ali, depois eu guardo, sabe? Dessas procrastinações que também atrasam a nossa vida, porque também vira um padrão. Mas semana que vem eu vou adentrar isso. Hoje eu estou falando de decisões e coisas importantes que você precisa agir. Há quanto tempo você está procrastinando divulgar o seu trabalho no Instagram de forma contundente? Há quanto tempo você está procrastinando isso? Ah, eu vou fazer. Há quanto tempo você está procrastinando sentar e fazer a sua agenda que já foi ensinado lá na aula 1? Aliás, eu vou abrir aqui agora para te fazer uma pergunta. Nós estamos na aula 20. Gente, na aula 20. 20 aulas já aconteceram aqui, nesse curso. É aula pra cacete, é conteúdo pra cacete. Nós estamos na aula 20. Dessas 20 aulas, quais conteúdos e quais ações você colocou na prática? Porque a gente começa a adquirir esse conhecimento aqui e ficar tudo no campo mental. E aí você vai adquirindo conhecimento e vai ficando, e vai ficando. De repente, se você pegar a sua vida, faça esse exercício. Faça. Não é só pra ficar no campo mental. De repente, se você pegar, assim, a sua vida, deixa eu analisar a minha vida só na prática. Deixa eu tirar de lado o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo. Deixa eu pegar a prática da coisa. O que eu estou efetivamente colocando em prática? Eu escrevi as minhas metas, eu fiz os exercícios da aula 1 e 2, eu estou fazendo a minha agenda semanal, como a Rosi ensinou, eu estou organizando a minha vida, porque a falta de organização também leva à procrastinação. Então, de tudo que eu já ensinei aqui, caderno de gratidão, as listas que eu peço para vocês fazerem, para vocês analisarem isso ou aquilo, o que você está efetivamente fazendo, EFT, que eu deixo aqui, você volta lá na aula, põe play lá e faz EFT junto comigo, o que você está efetivamente fazendo? O que você está efetivamente fazendo para te trazer resultado? Que de fato vai te trazer resultado. Entendem o que eu tô falando? Então, a gente fica muito nessa coisa, ai, e se eu fizesse assim, se eu fizesse assado, se eu fizesse isso, e fica esse zumbido mental, meu, vai faz. Começa a construir em você esse padrão de comportamento. Vá e faz. Vai e faça. Começa a construir esse padrão de comportamento. Só que é como eu tô falando, tem que trabalhar todos esses bloqueios emocionais que vão inevitavelmente te levar à procrastinação. Crenças também levam à procrastinação. Ouça bem, a procrastinação, muitas vezes, ela vem na sua vida como um mecanismo de autoproteção. Ela não vem como um sabotador. Olha que louco. Vira uma autossabotagem do cacete, porque você para de ter resultado.
Mas a procrastinação em si, ela é um mecanismo de autoproteção, tanto da sua sobrevivência, como as coisas que eu vou explicar na semana que vem, tanto das suas questões emocionais e das suas crenças. Então, se você tem uma série de crenças limitantes em relação à sua vida financeira, por exemplo, você vai adiar e procrastinar todos os movimentos que você tiver que fazer em relação à sua vida financeira. Tá fazendo sentido? Então, você percebe que tem coisas na sua vida, tem áreas específicas da sua vida, que sempre que você sente que você tá para fazer um movimento importante em relação àquilo, seja da sua saúde, seja de relacionamentos, seja principalmente da área financeira, percebe que sempre que você tá para fazer um movimento importante em relação àquilo, parece que alguma coisa te trava. E nem sempre você consegue ter clareza do que é. A hora que você vê, você já procrastinou. Porque o seu inconsciente, meu amor, ele tá operando, 24 horas. Por que eu falei que vem como um mecanismo de autossabotagem? Porque tá lá no inconsciente, você não tem consciência do que é que está te travando. Então, está no inconsciente, operando 24 horas por dia como um mecanismo de autoproteção. Por que como um mecanismo de autoproteção? Veja bem, eu já ensinei isso aqui no curso. O seu inconsciente, ele não opera contra você jamais. Para o seu inconsciente agir das formas que ele te leva a agir, você deu para ele excelentes razões emocionais, crenças. Entende? Então, se o seu inconsciente está impregnado, tem um emaranhado lá de medo de errar, crenças limitantes, baixa autoestima, tem todo esse emaranhado lá. No momento em que você vai para fazer um grande movimento, opa, só um alerta no inconsciente, tipo, um alerta assim, isso aí, ó, é perigo pra gente, isso é um risco pra gente, parou, trava, para aí. E aí você paralisa e entra a procrastinação. Entende? Então, são mecanismos que levam à procrastinação. Então, você tem lá uma série de crenças limitantes que te dão boas razões para que você não prospere. Às vezes, quando eu tô atendendo pessoas, eu uso algumas ferramentas que eu pergunto assim, sei lá, tô trabalhando, e eu trabalhei isso comigo no emagrecimento. Essa ferramenta eu aprendi com o Brás. O que te impede de emagrecer? Aí você vai aplicar, você fala, aparentemente nada, eu quero, né? Tá bom, então vamos lá. O que você perderia emagrecendo? Aí você fala, eu perderia isso, isso e isso. Aí você fala, putz, olha aí. Eu dei boas razões pro meu inconsciente para poder não conseguir emagrecer. O que você perderia prosperando financeiramente? Eu perderia isso, isso e isso. Nossa. Entendem? Às vezes a pessoa não prospera porque ela tem medo de perder controle da situação. Cara, se minha empresa crescer demais, eu não vou conseguir controlar. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa, eu entrei no ateliê dela e vendo assim um trabalho lindo que a pessoa fez e que dava pra expandir aquele trabalho mais. Sabe o que a pessoa falou pra mim? Eu falei, por que você não pega mais trabalho? Ou alguma coisa assim eu perguntei. E a pessoa falou assim que ela nega trabalho de outras empresas porque ela sozinha, ela não dá conta de entregar todo o trabalho. Qual que seria a ação lógica? Ela contratar uma pessoa para trabalhar com ela e pegar mais trabalho. Vocês concordam? Já que tem a demanda. Mas aí a pessoa tem a mentalidade do eu preciso trabalhar sozinha, é a minha empresa, é o meu negócio, e a pessoa vai controlando. Porque é um padrão inconsciente. É aquela crença, boa e velha crença do olho do dono que engorda o gado, que engorda os porcos. É uma crença limitante. Não te permite expandir. Como esse exemplo, e essa pessoa tem um trabalho lindíssimo. Como esse exemplo, tem muito mais coisas. Tem muito mais pessoas que eu já vi agir nesse padrão. Essa pessoa é confeiteira. Aí tem uma baita demanda de trabalho, começa a recusar pedido porque sozinha ela não dá conta. Pega o trabalho, contrata mais pessoas pra trabalhar com você. Vocês acham que eu vou dar conta sozinha de vender todas as palestras, de ligar pra todas as empresas do Brasil sozinha? Não, eu vou precisar de gente trabalhando comigo. No momento que eu, lógico, os primeiros movimentos eu que vou fazer. Porque eu preciso gerar renda, porque eu preciso gerar demanda. No momento em que isso começar a crescer, opa, preciso de mais gente aqui trabalhando comigo. Só que se eu tenho crenças que dão boas razões para eu não fazer isso, eu não vou fazer. Eu vou ficar travada.
E é por isso que, gente, sempre eu falo aqui no curso. Eu sei que uma das aulas que vocês mais amam é a aula 3. Mas eu sempre falo o seguinte, entender essa história de crença é lindíssimo. Mas quando você vai, assim, ó, aprofundar na coisa, fala, epa. Tem valores seus que te levam à procrastinação. A gente falou de valores lá na aula 2. Então, se você entender que se você prosperar, você vai perder a sua liberdade, você vai ter que ficar sempre trabalhando ali na empresa, você não vai prosperar. Esses dias eu vi a Priscila Zillo, uma aula dela. Gente, essa mulher é maravilhosa. E ela falando, e é uma grande empresária. E ela falando que ela estruturou a empresa dela de tal forma que se ela morrer hoje, a empresa continua rodando sem ela. Entendeu? Conseguiu delegar as funções, conseguiu estruturar tudo muito bem estruturado. Não tem essa crença do controle. Não tem essa crença de ficar ali só eu fazendo tudo no operacional. Eu dei o exemplo disso, mas eu podia dar mais 1 zilhão de exemplos, gente. Se você, eu coloquei isso no grupo, se você honra a história dos seus pais acima da sua, tem gente que não prospera porque inconscientemente sabe que se prosperar a mãe vai se sentir mal. O pai vai se sentir mal. A mãe vai se comparar, a irmã vai se comparar. Eu já vi casos que a pessoa não conseguia emagrecer porque ela e a irmã estavam acima do peso. E ela sabia que se ela emagrecesse, a irmã ia se sentir culpada. Aliás, a irmã ia se sentir mal. E ela ia se sentir culpada por isso. Porque desde a infância a mãe comparava as duas. Olha que loucura isso. E aí vira um padrão sabotador. Então, meus amores, a história é ir a fundo. É entender aonde que estão os seus sabotadores. O que está te levando à procrastinação. E se é medo... Gente, essa frase tem que ser um mantra na sua vida. Vai com medo mesmo. Se estiver tremendo por dentro, suando frio, vai com medo mesmo. A primeira peça de teatro que eu fiz na minha vida, eu tinha 14 anos. E eu lembro que tinha uma cena que eu tinha que apontar, assim, ó. Apontar mesmo. Tipo, tava assim e eu tinha que apontar pro outro ator. E nós apontávamos, né? Tinha mais atores assim abaixados comigo, tinha um ator que ficava de pé e a gente tinha que apontar pra ele. Gente, eu lembro que eu apontar, a primeira peça que eu tava fazendo na vida, primeira vez, eu lembro que eu apontando, o meu dedo tremia assim, ó. Que eu tive vontade de segurar assim, ó, pra conseguir apontar. Vocês acham que hoje, trocentos anos depois, quando eu vou fazer uma peça eu fico assim? É claro que não. Eu aprendi a ter domínio disso. Rosi, você não se sente nervosa de jeito nenhum? É claro que sinto. Não naquela intensidade, porque hoje eu tenho infinitamente mais segurança quando eu subo no palco, seja para palestrar ou seja para fazer uma peça. Mas sempre que eu vou fazer uma palestra pela primeira vez ou uma peça pela primeira vez, a estreia da estreia, dá um frio na barriga do cacete. E a gente não tem controle sobre as emoções, lembra? A gente tem controle sobre os nossos comportamentos, a gente tem domínio de como a gente vai gerenciar aquilo no nosso corpo. Então eu fui aprendendo mecanismos para lidar com aquilo sem ficar tremendo, passando mal, sem travar e conseguir, apesar daquele nervosismo, ir fazer. E aí no processo, gente, dá aquele frio na barriga, eu piso no palco, dá 2 minutos que eu tô no palco, aquilo já dissipou, eu até esqueço que eu tava nervosa. Porque eu aprendi a lidar com aquilo. Só que eu aprendi fazendo. Ninguém me ensinou. Eu não tive nenhum professor de teatro até hoje que me ensinou uma técnica para lidar com o nervosismo. Eu não tive. Depois que eu fui estudar inteligência emocional, que eu percebi que eu criei um caminho para gerenciar aquilo. Na prática. Entendeu? Agora, se eu ficasse na minha casa, quando eu me sentir preparada para fazer teatro, eu não tinha subido num palco até hoje. Eu era extremamente travada, extremamente tímida, extremamente bloqueada. E fui desbloqueando, ó. Fazendo. E fui me descobrindo naquilo ali. Isso é maravilhoso. Então, se tiver com medo, meu amor, vá com medo mesmo. Vá cagando nas calças. Mas faça. Põe uma fralda e vai. Não deixe de fazer. Por medo de dar errado, por medo de não conseguir. Não vai conseguir por quê? Tem coisa na vida da gente que é uma decisão que a gente tem que tomar. Eu vou conseguir, ponto, acabou. Eu já falei isso aqui também.
Nem que eu tenha que dar, sei lá, 300 jeitos diferentes de conseguir isso aqui, eu vou conseguir. Quando eu decidi que eu ia emagrecer, eu falei, bom, eu vou tentar um tratamento emocional. Se eu não conseguir, eu vou numa nutricionista. Se eu não conseguir nessa nutricionista, eu vou comprar... Eu acho que eu já comprei uns 3 cursos, ou 4 aí, de emagrecimento. E tô fazendo. E aprendi muita coisa. Entende? E aprendi muita coisa que me enriqueceu, inclusive, como treinadora, que eu fui entender mais a fundo algumas questões emocionais. Não foi só pro meu emagrecimento. Mas é você tomar uma decisão. Cara, se isso aqui não funcionar, eu vou tentar isso aqui. Se isso aqui não funcionar, eu vou tentar isso aqui. Mas eu não vou desistir, eu não vou parar. Nada pode me parar. Eu já falei aqui pra vocês do Tony Robbins, que ele corria quando menino, quando mais novo, né? Não menino, ele já era jovem. Ele corria na rua, batendo no peito, assim, ó, e falando pra ele mesmo, assim, eu sou imparável. Ele corria fazendo isso, todo dia. Isso é uma programação que ele fez. Nele mesmo. Isso é uma programação. Você ir batendo assim, ó, eu sou imparável, eu sou imparável. Nada pode me parar. Gente, com quantos nãos vocês acham que eu vou me deparar a hora que eu for levar um prospecto de uma palestra minha? Ninguém sabe ainda quem é a Rosê Araújo. Vocês sabem. O Brasil não. E eu tenho que ter consciência disso. Outra coisa que paralisa as pessoas, gente, é um ego do caralho que a gente tem. Que outra coisa que paralisa as pessoas não querem ser vistas começando. Porque no começo você tá na peleja, cara. Você ainda não é aquela pessoa consagrada que um dia você pode se tornar. E aí você não quer ser visto começando, você só quer ser visto tendo resultado. Só que pra você chegar no 3, no 4, no 5, no 6, você precisa passar pelo 0, pelo 1, pelo 2. É assim que funciona. Então o começo de tudo é muito difícil, gente. E é por isso que as pessoas desistem geralmente já no começo. Como eu já falei também na aula 2. Então, quando a gente fala de procrastinação, o buraco é muito mais embaixo do que só tenha disciplina, tenha não sei o que, tenha foco. O buraco é muito mais embaixo. Então precisa você investigar uma série de coisas. Observe as coisas na sua vida que você vem procrastinando. Eu criei pra mim, isso nenhum treinador me ensinou, isso foi uma coisa que eu fiz pra me ajudar. Porque, gente, eu era a procrastinação andando na terra. Eu era. Não só com coisas grandes. Com coisas grandes, então, meu Deus. Com coisas pequenas. Eu nunca fui procrastinadora com coisas que exigiam a minha responsabilidade, por exemplo. Coisas que eu tinha que desenvolver para um projeto, para um trabalho que eu me comprometi, na escola, na faculdade. Isso eu nunca fui procrastinadora. Eu tinha muita responsabilidade. Ali eu tinha um desempenho de alta performance. Só que com coisas do dia a dia, assim, na minha vida, eu procrastinava pra cacete. E eu lembro que essa situação foi um marco na minha vida. Eu tinha um padrão de pensamento. Gente, não saía da minha boca essa frase que eu vou falar agora, que é a frase do depois eu faço. Eu vou falar mais disso na aula que vem. Mas essa frase não saía da minha boca. E eu lembro que eu vivi uma situação que eu tinha que levar uma documentação pra mudar umas coisas lá de contrato, tal, da Nextel. Gente, todo dia pra ir pra faculdade eu passava na porta da Nextel e a papelada tava na minha bolsa. Eu só tinha que entrar, gastar 15 minutinhos ali e resolver aquela situação. Eu fiquei 6 meses com aquele documento na bolsa. A Nextel fechou. Aquela Nextel que tinha na porta, na rua, no caminho da minha faculdade. A Nextel fechou. Fechou, simplesmente fechou. Um dia eu passei lá, não existia mais. Virou outra coisa lá. E eu não resolvi. Aí procrastinei mais uns meses. Cara, aquele negócio que eu não resolvi virou um BO. Mais um BO que vocês não têm noção. Que pra eu conseguir reverter aquilo depois, aí eu tive que ir numa Nextel longe pra cacete, específica pra resolver aquilo, pra falar com uma pessoa específica. Meu, no fim, uma amiga minha teve que me auxiliar, que trabalhava na Nextel, conseguiu falar com o encarregado dela, porque a situação virou um cacete. Tudo por causa de procrastinação. Então, eu era a própria procrastinação. E eu tive que ir desenvolvendo mecanismos para ir curar aquilo. Eu ainda não tinha todo esse conhecimento. Na época que eu resolvi que eu ia curar isso, eu não estudava nada disso. Só que eu percebi que aquilo estava me atrapalhando. E essa situação da Nextel foi um marco para mim. Aí eu criei o caderninho da procrastinação, que eu uso até hoje. O que é o meu caderninho da procrastinação? São coisas que eu escrevo ali que eu percebo que eu tô procrastinando.
Então, por exemplo, eu fiz a minha agenda da semana. Eu não coloquei aquilo ali. Aí eu percebo que aquele assunto eu procrastinei 1, 2, 3 semanas. Eu falo, opa, isso aqui já era pra estar resolvido. Aí eu vou e coloco nesse caderninho. O que tá nesse caderninho é prioridade, porque eu percebo que eu já entrei num padrão de procrastinação. Entenderam? Eu quero que você escreva na sua casa, num caderno, numa folha, o que você vem procrastinando, coisas importantes que você precisa fazer, decisões importantes que você precisa tomar. Escreva só o que você vem procrastinando. Depois eu quero que você olhe para cada uma dessas coisas e você se pergunte, por que eu venho procrastinando isso? Perguntar assim sabiamente, por quê? E com sinceridade. Teve coisas que eu percebi nos últimos tempos da minha vida que eu vinha procrastinando por medo de julgamento. Olha que louco isso. Gente, pra eu fazer esse trabalho aqui, eu já falei isso pra vocês, eu tive que me curar, assim, de 100% de medo de julgamento que eu tinha, posso dizer que eu já curei uns 70%, senão eu não conseguia estar aqui hoje sentada falando com vocês. Deus é que sabe as curas que eu tive que fazer. O quão difícil foi iniciar esse trabalho aqui. As coisas que eu falo, eu já falei disso aqui também, né? Elas vão muito contra ao paradigma, a crença cultural que a maioria das pessoas tem, cultural, religiosa, questões financeiras, de relacionamento, de forma de educar filho, crença sobre educação muito violenta. Então as coisas que eu ensino, elas vão contra a massa. Então chegou um determinado momento que eu entendi que o meu trabalho era eu contra o mundo praticamente. E pesou. E aí quando eu vi que eu tava entrando num movimento de começar a levar o meu conhecimento para mais pessoas, falei, opa, eu vou me deparar com julgamento. E aí travou. E aí eu fiquei tipo, da onde que tá vindo isso aqui, né? Porque a gente às vezes cura uma coisa, e cura até bastante, e acha que já curou 100%. E aí eu tive que parar pra olhar e falar assim, tem medo de julgamento aqui ainda. Eu tive medo de julgamento minha vida inteira. Minha mãe me julgava pra caralho. Não tô aqui culpando ela não, mas foi criada assim, né? A minha história é essa. Vou fazer o quê? Gente, então assim, eu era julgada e criticada o tempo todo na minha casa. É natural que eu tivesse desenvolvido um medo disso. Uma defesa contra isso. E essa defesa era qual? Me anular. Porque dessa forma eu não ia ser julgada e criticada. Lê do engano, porque a gente vai ser julgado e criticado fazendo ou não fazendo as coisas, né? Mas eu percebi que eu vinha carregando esse padrão. E aí eu fui desconstruindo, trabalhando. Ir pra internet, dar cara a tapa, não é brincadeira. Não é brincadeira. Vou repetir, não é brincadeira, gente. Aí eu fui entendendo esses padrões de julgamento, que tem muito mais a ver com a construção interna que a pessoa tem do que comigo, e tudo isso foi me libertando. E aí eu fui fazendo os movimentos que eu tinha que fazer. Chegou um momento que, opa, travei aqui de novo. O que aconteceu? E eu tive que reconhecer que apesar de eu ser a Rosi treinadora, eu também tenho um monte de coisa que eu preciso trabalhar. E reconheci isso com humildade e sinceridade. E falar, opa, aqui tem medo de julgamento. Mas eu vou mesmo assim. Paciência. E o julgamento vai vir e eu vou aprender a lidar com ele. Paciência. As primeiras vezes que ele vai vir, vai doer, vai doer. Mas na 20ª vez que ele vier, eu já sei lidar com ele. E a gente também entra em procrastinações porque a gente também tem medo da dor, né? Também tem medo do sofrimento. Só que a gente não percebe que a própria procrastinação traz dor e sofrimento. E aí teve outra coisa que eu aprendi que vem me auxiliando a sair da procrastinação. O que é? E eu já ensinei isso aqui no curso para outras coisas também. Tudo é difícil na vida. Quando você entende isso, não é para trazer peso, é para trazer libertação. Tudo é difícil. Ficar num relacionamento abusivo é difícil pra caralho. Sair dele também. Você escolhe o que é mais difícil. Ficar num emprego de merda é muito difícil. Sair dele também. Escolha o que é mais difícil. Escolha o que dói mais. O que dói mais? É aí que você quer ficar? Então você precisa inteligentemente decidir pelo que dói menos, né? Sempre que a gente vai... Esse dia eu tava conversando... Eu falei pro Diego, né, que eu converso muito com o irmão dele, e esses dias o Cleiton gravou um áudio pra mim, ele falou assim... Que ele tá aqui no curso também, né? E ele falou assim, sempre que a gente sobe um degrau na nossa evolução, a gente passa por um desconforto. Não é confortável subir esse degrau. Então o que a gente faz muitas vezes? A gente foge desse desconforto. Que isso eu vou falar mais na aula que vem.
a gente foge desse desconforto. Então a gente fica preso ali, paralisado ali. Então a gente tem medo desse sofrimento. Então eu te pergunto, é difícil para você tomar as decisões que você tem que tomar, enfrentar julgamento, enfrentar o medo de dar errado, enfrentar sei lá o que você tem medo de enfrentar? É difícil para você. Só que também é difícil viver uma vida sem resultado, gente. Pesa demais. O que é mais difícil? Então a gente precisa começar a escolher o difícil que vai trazer bons resultados. Resultados inteligentes. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou desmerecendo quem trabalha em CLT, pelo amor de Deus. Não estou desmerecendo quem tem emprego formal, nada disso. Estou falando da minha realidade, agora você vai entender o exemplo que eu vou dar, tá bom? Cada um tem a sua realidade, o seu momento, não é nada disso aqui. Mas pra mim, hoje, Rosê, seria muito mais fácil e cômodo eu pegar minha bolsinha e ir trabalhar num CLT hoje, receber ordem de patrão, ganhar um salário fixo. Pra mim seria muito mais fácil e confortável. Muito mais. Do que eu enfiar um prospecto debaixo do braço para ter uma empresa para vender uma palestra. Seria muito mais fácil eu ir lá levar um currículo e trabalhar para eles. Eu não teria que enfrentar um monte de medo que tem dentro de mim, eu não teria que trabalhar autoestima, eu não teria que trabalhar uma série de coisas. Seria muito mais fácil para mim. Eu não teria que lidar com a dificuldade financeira que é empreender no começo. Porque um mês você ganha tanto, outro mês você ganha tanto, outro mês você ganha tanto, eu teria um salário fixo sempre. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Só que isso não ia me trazer realização. Tem gente que trabalha no CLT e é feliz, e tá tudo bem, gente. Eu tô falando da minha realidade. Isso não ia me trazer felicidade, não ia me trazer realização, não ia me trazer crescimento. Eu conhecendo a minha capacidade, o trabalho que eu faço e o nível de cura e transformação que eu sei que eu sou capaz de gerar na vida das pessoas, de levar para a vida das pessoas, porque quem gera são elas mesmas, né? De levar para as pessoas, seria a mesma coisa que eu pegar e me plantar num vaso. Imagina uma árvore num vaso, ela não cresce, não dá para expandir raiz. Vai virar um toquinho de árvore. Eu preciso de espaço para expandir. Só que não é brincadeira. Então, eu nesse momento da minha vida, para fazer esse trabalho que eu tô fazendo aqui, eu ainda tenho que trabalhar dentro de mim padrões de ser agradadora, firmeza, retidão. Eu tenho que trabalhar um monte de coisa. Porque se eu tiver que ser a Rosi boazinha, agradadora, eu não consigo fazer esse trabalho aqui. Quantas vezes aqui nessa aula eu falei coisas que você teve vontade de me xingar? Você falou, olha, essa filha da puta que ela tá falando. Quantas vezes? Porque não foi confortável pra você ouvir aquilo. Quantas vezes? Quantas vezes eu entrei aqui na aula e falei, se eu ficar aqui alisando você em relação a esse assunto, você não vai crescer. Ninguém cresce só com tapinha nas costas, com acolhimento, não. O acolhimento, ele faz parte desse processo. Mas só acolhimento não faz ninguém crescer. Eu falei isso, inclusive, na aula de hoje. A Gabi falou bonsai de Rosi. Exatamente, vira um bonsaizinho, assim, uma árvorezinha ali, né? Num vasinho. Entendem, gente? Então, escolha o seu difícil. Outra coisa que vem me ajudando a sair da procrastinação é o meu merecimento. Então, se pergunte, eu mereço essa falta de resultado que eu tô vivendo? Eu mereço isso aqui que eu tô passando porque eu não fiz tal coisa assim, assado? Eu mereço estar doente porque eu fico procrastinando cuidar da minha saúde? Eu mereço ficar nesse relacionamento de merda aqui que eu tô? Eu mereço ficar num emprego que eu sou infeliz porque eu tenho medo de fazer uma coisa? Merecimento, gente, cura tudo. Já falei isso aqui. Então o seu merecimento, ele também vai te ajudar a sair da procrastinação. Ah, Rosi, mas a gente não procrastina por preguiça também? Claro que sim. E como eu falei, isso eu vou falar na aula que vem. Eu não quero que você saia dessa aula de hoje, especificamente, falando, meu Deus, eu sou um preguiçoso sem vergonha. E eu mereço uma surra pra parar de procrastinar. Eu não quero. Perceba que sempre que você vai falar sobre procrastinação, é pesado pra você. Você já fala se cobrando. Ai, eu procrastino. Ai, meu Deus. Ai, a procrastinação é a minha vida. Percebe que é pesado quando você vai falar disso? Por quê? Tem autocobrança. E essa autocobrança torna tudo ainda mais pesado e você procrastina ainda mais. Tá fazendo sentido? Eu quero que você saia hoje consciente
de que tem padrões que te levam à procrastinação e que não é culpa sua. Mas é responsabilidade sua curar isso. Entende? Porque senão a gente pode entrar num lugar de comodismo, né? Ah, eu tenho padrões inconscientes que não me deixam emagrecer, tá bom. Aí eu vou ficar engordando o resto da vida. Não. Então, eu quero que você saia dessa aula de hoje não se chicoteando porque eu sou um procrastinador, filha da mãe. Eu quero que você saia olhando os porquês, as suas travas. Rosi, a minha trava é que eu ainda não consigo me priorizar. Por isso que eu procrastino. Quando é pra fazer alguma coisa pra alguém, você faz rapidinho, você resolve, você organiza. Quando é a sua vida, a sua agenda, você não senta pra fazer. E aí você percebe que você ainda não consegue se priorizar. E aí volta nas dores lá da nossa criança interior, que não foi priorizada, que não foi acolhida, que não foi amada, que não foi cuidada e não aprendeu a fazer isso por ela. O que está gravado no seu padrão é o oposto, porque é o que você viveu. Então eu não consigo me priorizar. Então sempre que alguma coisa é pra mim, fica pra depois. Se é pros outros, nossa, eu faço agora mesmo. Se é pra mim, ativa a disposição. Se é pros outros, aliás, ativa a disposição imediatamente. Quando é pra mim, não. Entendem? Amores, eu dei um exemplo aqui. Eu falei da gente não ficar nessa masturbação mental, né? Nesse zumbido mental. E a gente precisa aprender a agir com as ferramentas que a gente tem. E não deixar de agir apesar disso. Ah, eu não tenho um celular que filme em Full HD. Eu tenho um Nokia de 10 anos atrás. Tá bom. Não, porque esses não tinha câmera. Ah, Rosi, o meu celular não é o iPhone 25. Então eu não vou começar a gravar meus conteúdos pra internet. Velho, começa com o que você tem. Ah, mas eu não sei editar. Não edita. Posta sem edição. Vocês já viram meus vídeos lá do YouTube? Depois que eu fui aprendendo a cortar. Meus vídeos é assim, ó. Dou play, pá. Obrigada, deixa o seu like, não sei o que. E tiro o play, tá? Meu bração aqui, ó, tirando o play. Depois que eu fui aprender a cortar. Vá com as ferramentas que você tem. Olha o exemplo que eu dei, que eu falei que eu tava aqui. O que eu faço? Pra eu ir pra academia agora não dá, porque o Felipe não sei o que. Será que eu compro uma esteira? Será que não sei o que? Mano, vai andar na rua, velho. É o recurso que você tem agora. É o recurso que você tem agora. Vai e faça com as ferramentas que você tem, do jeito que você consegue. Só não deixa de fazer. Gente, eu hoje... Minha mãe tá me auxiliando com o bebê. Ele só vai pra escolinha a partir do ano que vem de novo. Porque tinha uma questão de adaptação dele também, colocar ele na escola no final do ano. Enfim, uma série de questões. Eu não posso exigir de mim 1000% de produtividade, sendo que eu tenho um bebê em casa. Minha rotina de sono tá toda bagunçada. Eu venho trabalhando assim, ó, pra afinar os horários dele de novo, desde que a gente mudou, mexeu na rotina dele. E tá tudo bem, eu tô me ajustando, eu tô me adaptando, vou respeitando. E aí, quais os recursos que eu tenho nesse momento pra fazer o que eu preciso fazer? Entendem? Ah, eu não tenho dinheiro pra fazer academia. Ah, eu não tenho dinheiro pra comprar uma esteira, como eu tô dizendo. Ah, eu não tenho dinheiro. Vá andar na rua que é de graça. Ponto final. Ah, eu não tenho dinheiro pra fazer uma dieta e ter uma boa alimentação. Gente, quanto custa um pé de alface e quanto custa um pacote de bolacha? Eu acho que o alface é mais barato. Então a gente se dá desculpa o tempo todo. Esses dias eu falei uma coisa pra uma pessoa, eu falei assim, geralmente quem é bom de dar desculpa, e essa frase é conhecida na internet, né? Geralmente quem é bom em dar desculpa, dificilmente é bom em qualquer outra coisa. Porque a pessoa tá sempre dando uma desculpa pra tudo, então ela não vai ser boa em nada. Porque pra tudo que ela não é boa, que ela não realiza, ela tem uma desculpa. Entendem? Então a gente não pode entrar nesse padrão, nesse mecanismo. Simples assim. Tem que ter muito cuidado entre acolhimento, reconhecer as próprias dores e se acomodar, usar elas como desculpa. Eu conheço algumas pessoas que estão fazendo um monte de merda.
Aí a pessoa começou a me ouvir falar, faz aula comigo, ouviu um vídeo meu, começou a estudar um conteúdo e começou a entender que ela tá fazendo merda porque tem padrões da infância, porque tem trauma, porque tem dor. Pronto. Eu só tô fazendo isso aqui porque olha o que minha mãe fez comigo. Pronto. Ah, eu tô fazendo isso aqui porque também meu pai não me deu atenção. E aí a pessoa vira uma vítima da própria história. A história dela vira a desculpa perfeita pra ela não mudar. E o que eu ensino sempre é você tomar consciência das suas dores pra você conseguir mudar. Não virar uma desculpa, uma muleta pra você. É totalmente o oposto disso. É por isso que eu sempre falo que você não é culpado de nada, mas você é responsável por tudo. Olha a diferença. É simples assim. Então é necessário que você tome consciência de quais as possíveis crenças que estão me levando à procrastinação. Como eu falei, se você tem crenças muito limitantes em relação à vida financeira, em relação à área profissional, qualquer movimento mais contundente que você precise fazer em relação a isso, você não consegue, paralisa ali. Se você tem baixa autoestima, problemas no seu merecimento, problemas de não se priorizar, dores, traumas que você ainda não tratou, você não vai conseguir não procrastinar. Você não se prioriza. As suas coisas não têm urgência pra você. Não estrala pra você um negócio assim de, meu, isso aqui é urgente, eu não posso deixar isso aqui pra depois. Isso aqui é urgente na minha vida, não estralo isso pra você. Por quê? Pode ficar pra depois. E, gente, a gente quando entra num ciclo de procrastinação é tão foda. Porque é a boa e velha lógica do que é um peido pra quem está cagado. Essa é a lógica do procrastinador. Por quê? Você pensa assim, ó, cara, eu já procrastinei isso faz 1 mês e meio que eu tô procrastinando isso. Só mais um dia não vai fazer diferença. Aí você procrastina. Aí amanhã você pensa a mesma coisa. Só mais um dia não vai fazer diferença. Aí agora você procrastinou 3 meses. O que era 1 mês e meio virou 3. Puta, agora que você vai procrastinar mesmo. Cara, já tô procrastinando há 3 e tá tudo bem. Não morri, não aconteceu nada. Então mais um dia, mais uma semana, eu posso procrastinar isso aqui. Então a procrastinação, ela anda com essa lógica. Eu acho engraçado esse ditado. Mas ela anda com essa lógica. O que é um peido pra quem está cagado? Não é nada. É só mais um dia. Já tá 6 meses que eu tô procrastinando isso aqui. Então tá tudo bem. Tá tranquilo. Entende? Então, observe os padrões que não permitem que você avance. Que te paralisam, que te bloqueiam. E aí vem na forma de medo, de vergonha, de timidez, de procrastinação. São travas que a gente vai colocando ali no caminho sem perceber. E essas travas são, como eu falei, mecanismos de autoproteção. E aí viram sabotadores, mas não são sabotadores. Ninguém se sabota com a intenção de se sabotar. Vira um sabotador. Por quê? Você criou aquele mecanismo como defesa. Você criou aquele mecanismo como proteção. E o medo, gente, é o que eu falei. O medo é a própria energia do medo. O medo é medroso. Eu tenho muito medo de ser julgado. Eu tenho muito medo de não dar certo. Eu tenho muito medo de não conseguir. Eu tenho muito medo de errar. Vá e faça e veja o que dá. Você pode se surpreender. Você vai se descobrindo, você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo. Senão você fica paralisado. Tem energias que elas são muito paralisantes na nossa vida. A preguiça é uma delas. Então, paralisa você. Porque tudo na vida dá trabalho. Crescer dá trabalho. Se desenvolver dá trabalho. Se curar dá trabalho. Agir dá trabalho. E aí a gente entra no mecanismo de preguiça. Que é uma energia paralisante. Procrastinação paralisa. Não age, não faz, deixa pra depois. E depois, e depois, e depois, e depois. Medo paralisa, bloqueia. Não dá pra enfrentar. Eu tenho que me proteger. Quietinho eu me protejo. Quietinho eu não corro risco. Entendeu? Vergonha, timidez, incapacidade, sensação de incapacidade. Tudo isso vai paralisando você. E é pra tudo isso que eu quero que você olhe. E olhar pra tudo isso em meio a tudo aquilo que a gente falou lá no começo da aula, com problema financeiro, com problema de saúde, com problema com filho, com problema conjugal, com problema... É brincadeira? Eu não sei o que é que você tá passando. Eu tô falando de coisas mais gerais, que a maioria das pessoas passam, mas eu não sei o que você tá passando.
e ainda assim você conseguir se priorizar e olhar e falar assim, cara, eu preciso entender por que eu desenvolvi esse padrão aqui de procrastinação. E você, em meio a tudo isso, fazer isso é louvável. É necessário que você comece a observar e se parabenizar a cada passo, a cada conquista que você dá. Cara, eu tô há uma semana, há um mês, há um ano falando que eu vou fazer atividade física e mudar minha alimentação. Ainda não mudei a alimentação, fui e fiz atividade física. Cara, se parabenize por isso. Você foi e fez. Se parabenize, valide isso que você fez. Na mesma intensidade que você se critica e se cobra quando você não faz. E perceba que essa autocobrança da procrastinação, ela é uma autocobrança que não é saudável. Ela não tira você da procrastinação, ela só traz mais peso mesmo. Você percebe isso? Porque uma outra coisa que também leva à procrastinação, falando dessa autocobrança, dessa coisa mental, é a ansiedade. A ansiedade também é paralisante. E a ansiedade, ela também leva à procrastinação. E quando eu tô falando de ansiedade agora, eu não tô falando só da ansiedade no quesito imediatismo. Eu tô falando de ansiedade no geral. Esse emaranhado emocional. Essa dificuldade de ter clareza mental. Isso também leva à procrastinação. E quanto mais você procrastina, mais ansioso você se torna. Porque menos resultado você tem. E aí também vira outro ciclo. A gente vai entrando em vários ciclos, né? Viciosos. De dor. Mas pode entrar em ciclos de cura também. Agora falando de imediatismo, o imediatismo também leva à procrastinação. Porque às vezes você pensa assim, você fala assim, cara, eu vou levar 3 anos pra chegar no corpo que eu quero, então, tipo, sabe, nem começo, 3 anos. O tempo vai passar de todo jeito. O que você vai construir até lá? Você estando emagrecendo ou não, 3 anos vão passar na sua vida de todo jeito, e você tem que passar por eles. O que você vai estar fazendo até lá? O que você vai estar construindo até lá? Gente, tem coisas que eu quero construir na minha vida que eu sei que eu não tenho como construir aquilo antes de pelo menos 5 anos, trabalhando com aquilo de forma contundente. Não tem como eu acelerar aquilo. Percebe? E tá tudo bem. 5 anos, se Deus me permitir viver tudo isso, eu espero que Ele permita, 5 anos vão passar na minha vida de qualquer jeito. E aí, o que eu vou estar construindo lá? Então, o imediatismo, ele também leva à procrastinação. Porque você fica olhando para o resultado que você ainda não tem. E aí, você vai entrando num processo paralisante. Às vezes, quando a gente vai adentrar um processo de emagrecimento, por exemplo, você olha e você fala assim, meu Deus, vai levar 1 ano e meio para eu eliminar tudo isso de peso. Você fala, nossa, que saco. Aí você não começa. Aí daqui a pouco 1 ano e meio passa, aí você olha pra trás e fala, meu Deus, eu devia ter começado há 1 ano e meio atrás. Eu ainda estou em processo de emagrecimento, porque eu já falei isso aqui pra vocês no curso. Uma vez que você adentra um processo de emagrecimento, é pro resto da vida, é igual enriquecimento. Vocês já viram rico falar assim, não, tá bom, acho que eu já tô rico demais. Peraí, passou uma ambulância. Vocês já viram um rico falar assim, não, acho que eu já tô muito rico, eu já falei isso numa aula aqui. Não, acho que eu já tô muito rico, já não quero enriquecer mais, tá bom. Vocês já viram um rico falar isso? Emagrecimento é a mesma coisa. Depois que você entrou nesse processo, sempre tem alguma coisa que você precisa mexer, que você precisa aprimorar. E aí, essa semana, eu tava vendo uma lembrança minha e eu comecei meu processo de emagrecimento em novembro do ano passado. Cara, eu ainda não atingi o peso que eu quero. Ainda não. Mas falta pouco. E tive recaídas. Olha o que eu falei pra vocês, quando eu cheguei pra São Paulo, eu ganhei peso. E já tô retomando o processo de volta. O Braz, que é o nosso coach, ele fala uma coisa tão maravilhosa. E às vezes essa frase dele ecoa na minha cabeça para outras áreas da minha vida também. Ele fala assim, aconteça o que acontecer, volta pro plano. Aconteça o que acontecer, não importa, pode ser a coisa mais trágica, volta pro plano. Ah, saí, enfiei o pé na jaca, ai meu Deus, ai saí da rota, ai nossa, tô perdida, volta pro plano. Isso é pra tudo na vida, gente, não é só pra emagrecimento. É pra tudo na vida. E aí eu olhei, assim, a evolução que eu tive, assim, ó, dentro de 1 ano, quanto eu pesava, mas não só isso. As coisas que eu pensava sobre alimentação, dores que eu ainda carregava, que eu tive que trabalhar de 1 ano pra cá pra conseguir emagrecer, todo um detox emocional que eu tive que fazer, todo um crescimento que eu tive. Eu peguei aquela lembrança, parecia uma foto, assim.
de quando eu iniciei o processo, do primeiro prato que eu fiz quando eu iniciei o processo de emagrecimento. E eu olhei para aquele prato e falei, meu Deus, essa Rosi daqui pra cá caminhou um tanto, viu? E eu fiquei feliz pra caramba. Então imagina que gostoso você pegar na sua vida uma situação, olhar ela daqui um ano, quanto você caminhou em relação a ela. Porque é muito pesado a gente olhar um ano depois e falar assim, meu Deus, eu queria ter começado há um ano atrás. Entende? É pesado. E é como eu falei, quanto menos você realiza, menos você acredita em você. Isso mexe na sua autoconfiança. Menos você dá credibilidade para o que você precisa fazer. Se você não confia em você, se você não dá credibilidade para você, como é que você vai enfrentar as coisas que você tem que enfrentar? E aí o medo domina você. Porque você começa a não se sentir capaz mesmo. Você fala, cara, eu falo que eu vou fazer um negócio e eu não faço. Eu falo que eu tenho que fazer não sei o que, eu não consigo. Como que eu vou enfrentar essa situação aqui? Como que eu vou dar esse salto? Como que eu vou tomar essa decisão? Como que eu vou lidar com essa situação aqui? Eu não tenho capacidade. Eu não consigo falar não com uma colher de brigadeiro. Como que eu vou enfrentar isso aqui? Que eu prometi que eu não ia comer? Entendeu? A gente começa a se olhar dessa forma. Claro que falar não para uma colher de brigadeiro tem todo um emaranhado emocional ali também. Não é tão simples assim, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. É você se olhando de uma forma assim, eu não sou confiável, né? Porque eu falo que eu vou fazer e não faço. Eu não posso ser levada a sério. E aí isso mexe na sua construção de relação consigo mesmo. Faça o que você se comprometeu a fazer. Simples assim. E comece a construir esse perfil executor, assim, ó. Fazer. Para cada 1 hora de aula que você vê aqui, separe 5 horas para você aplicar o que eu ensinei. Eu tô dando um tempo, assim, é modo de dizer. Você vai aplicar na sua vida do jeito que for melhor, mas você tá entendendo o que eu quero dizer. Eu sempre falo que o nosso processo de aprendizagem é como respiração. É inspirar conhecimento e expirar prática. Se faça essa pergunta, o que você de fato está aplicando do que você está aprendendo aqui comigo? Nós estamos na aula 20. A ideia desse curso, quando eu comecei esse curso, não era ser um curso assim. Às vezes as pessoas me perguntavam quando eu vinha se matricular, Rosi, quanto tempo vai durar esse curso? E eu falava assim, não sei. A minha ideia com esse curso é trilhar um processo com você. Então pode ser que dure 6 meses, pode ser que dure 1 ano, pode ser que dure 1 ano e meio. Aí eu sempre falava assim pra pessoa, mas se você precisar sair antes, você pode sair. Você não assinou nenhum contrato comigo, não tem arma na sua cabeça. Tá tudo bem. Você me avisa, Rosi, ó, eu preciso sair. E tá tudo bem. E tá tranquilo. Não dá mais pra mim, por questões financeiras, por tempo, por prioridade, não tá mais fazendo sentido pra mim, não importa o motivo que você vai sair. Tudo bem você sair no meio do processo. Por que eu tô falando isso? Porque nós já estamos juntos há algum tempo. Nós estamos na aula 20. Hoje, a hora que eu digitei a aula, que eu fui dar o título da aula, eu falei, nossa. Eu falei, caraca, o quanto você cresceu da aula 1 pra aula 20? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. O quanto você já cresceu de uma aula pra outra? Aliás, nesse período, de uma aula, não de uma aula pra outra, 1, 2, 3, mas de uma aula pra outra, da 1 até a 20. Se você for olhar o seu crescimento, tanto de ficha que caiu, tanto de coisa que você está efetivamente aplicando. Adivinhe quem teve que fazer essa pergunta também? Eu mesma. Que estou dando o curso. Tive que sentar e falar assim, o quanto eu evoluí da aula 1 para a aula 20. Quanto eu estou aplicando, fazendo do que eu ensino aqui dentro desse curso. Na minha vida. Porque, gente, os seus resultados, eles falam mais alto do que qualquer conhecimento que você possa ter. Quando você olha pra minha vida e vê resultado, e quando eu digo ver resultado, não é só me ver andando de Ferrari, não é isso. É ver resultado de cura, ver mudança de mentalidade, ver mudança de comportamento. É desses resultados que eu tô falando também. Parem de achar que resultado é só emagreceu ou enriqueceu. Tô falando de uma série de outros resultados. Porque se você tem essa régua pro outro, você vai ter essa régua pra você também. Se você só consegue admirar o outro quando ele tem grandes conquistas, você também só se admira quando você tem grandes conquistas. E se você não tem grandes conquistas, você não valoriza as pequenas que você tem, que vão te levar às maiores. Entendem? Então é agir, ó, massivamente, todos os dias. Agir.
sair dessa inércia. Como eu falei na aula que vem, vou falar mais sobre padrões de preguiça, sobre mudança de hábito. Aí é uma aula mais prática mesmo, mas outra linha. Hoje a gente tá falando de aspectos emocionais. Quando perceber que tá entrando nessa pira mental, vai fazer alguma coisa. Não importa, vai fazer alguma coisa. Vai ler, vai estudar, vai limpar a casa, vai, sei lá o que você vai fazer. Vai lavar uma louça, não sei, vai caminhar na rua, vai fazer alguma coisa. Sempre que você sentir que você está muito na mente, você precisa vir mais pro seu corpo. Eu não sei pra quem que eu falei esses dias, que eu falei assim, observa que se você parar pra perceber onde a sua energia tá mais centrada, você vai sentir muito a sua energia focada aqui, ó, nesse campo mental. Parece que ela quase não tá distribuída no seu corpo, porque a gente faz isso. Então sentiu que tá muito na mente, tá entrando numa pira, vai fazer alguma coisa que você movimente o corpo, para trazer essa energia presente pro seu corpo. O seu corpo é o próprio sentir. O seu corpo é extremamente inteligente. E muitas vezes a gente se desconecta, se desassocia do corpo e fica na mente assim, começa a entrar numa piração assim, e aí não tem fim. Aí você começa a entrar numas paranoias, numa coiseira, e aí paralisa mesmo, aí não vai pra ação. Então, sentiu que tá entrando nisso, vai fazer alguma coisa. Entende? Alguém quer perguntar alguma coisa, amores? Sobre procrastinação, sobre essas questões emocionais? Eu pretendo palestrar em escola também, que esse é o nicho que eu falei que não tem o hábito de comprar palestra com frequência. As empresas, elas movimentam muito o mercado de palestra. Inclusive, as empresas, por lei, né, tem a semana da CIPAT, que é onde a empresa é obrigada a trazer palestrantes, pode ser de teatro empresa ou palestrantes que sejam palestras mais formais, e elas têm que fazer. Escolas, as escolas que eu trabalhei, as coisas que eu já conheci, tinham muito pouca frequência de palestra. Não é um hábito, que eu acho péssimo, né? Mas porque é extremamente importante você estar trazendo conhecimento novo. E eu quero adentrar esse ramo de palestras em escolas para poder falar de educação não violenta, tanto para dar treinamento para professores quanto para pais, e também para para poder conversar com os próprios adolescentes também, dar palestra para eles também. Enfim, eu tenho uma gama de possibilidades aí entre treinamentos e palestras para esse nicho também. E por que eu quero trabalhar com isso? Porque quanto mais eu fui me tornando consciente da minha história, eu fui me tornando consciente do quanto esse padrão educacional que a gente viveu, que eu falei aqui na aula, violento, ele nos limitou. Então, às vezes, o nosso pai e a nossa mãe, na tentativa de nos tornarmos pessoas de bem, pessoas que sabem lidar com a frustração, sabe, umas coisas assim, a gente sofreu e, na verdade, isso fez com que a gente se tornasse, que nos tornássemos pessoas sem autoconfiança, sem força. Às vezes, sei lá, o seu pai e sua mãe brigou tanto com você por causa de nota, pra você ser alguém na vida, e o fato dele ter brigado tanto com você é justamente o motivo de você não ser alguém na vida, porque você não tem autoconfiança, força pra fazer os movimentos necessários, porque o trauma tá lá rodando. Tá fazendo sentido? Então, é muito importante, gente, depois eu vou colocar lá no grupo pra vocês, algumas páginas que eu acho que seria interessante vocês seguirem. Independente de você ser pai ou mãe. Quando eu comecei a estudar sobre educação violenta, eu não era, não violenta, aliás, eu não era mãe ainda. Só que quando eu comecei a entender e estudar sobre aquilo, eu comecei a falar assim, epa, eu acho que a forma que eu fui educada tem alguma coisa errada aí. Algo de errado não está certo. Então, quando eu comecei a estudar tudo isso, não foi pra educar ninguém. Hoje sim eu tô educando alguém. Apesar de que eu não era mãe biológica, mas já tinha meus enteados, tudo, já tinha meus alunos. Então, por isso também eu estudava. Mas hoje eu sou mãe. Então, o que eu quero dizer com isso é, independente de você ser mãe de alguém, é muito importante você começar a entender como que funciona essa dinâmica de uma educação respeitosa, de uma educação violenta, para você entender as violências que você sofreu e os possíveis resultados que isso trouxe para sua vida, para que você possa curar isso. Tá fazendo sentido?
Então entender, hoje eu falo muito disso no meu trabalho, que a gente precisa falar de maternidade e paternidade não só para pais e mães, mas para todo mundo. Porque todo mundo é filho de alguém. E se você não entender toda a complexidade que existe nesse assunto, você não entende a sua história. Entenderam? Então, eu me tornei educadora, eu me formei em licenciatura. Eu sou formada em licenciatura em teatro, mas eu me formei em licenciatura. Ou seja, eu sou formada professora. Eu sou professora de formação, eu sou educadora de formação. Na faculdade, eu não estudei só a parte teatral. Eu tive que estudar psicologia, eu tive que estudar uma série de coisas relacionadas à educação. Eu tinha aula até de Libras, porque caso eu tivesse um aluno que precisasse se comunicar, não lembro nada. Eu fui ótima na época, eu lembro que eu tirei 10 em tudo. E eu aprendi muita coisa, mas não pratiquei e acabei esquecendo, né? Mas eu tive uma série de coisas ali que eu fui aprendendo, que já ali aquilo começou a me despertar de, opa, talvez esse caminho aqui seja o melhor. Leiam Paulo Freire, estudem sobre educação respeitosa. Independente de você ser professor, de você ser educador, pai, mãe, independente, você precisa entender a sua história. E você precisa entender também, enquanto cidadão, enquanto ser na sociedade, você precisa ter a responsabilidade de não passar adiante falas e práticas violentas como se fossem naturais e tranquilas. Você precisa. Você tem essa responsa. Se não tem, deveria ter. Depois eu vou recomendar para vocês lá no grupo algumas dessas páginas. Certo? Amores, é isso. Por hoje é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser comentar alguma coisa, quiser perguntar alguma coisa, na próxima aula a gente vai continuar falando sobre procrastinação. E aí eu vou entrar com uma parte mais prática da coisa, com mudança de hábito, como que a gente pode encaixar isso na nossa rotina, no nosso dia a dia, né, tirando o imediatismo, entendendo alguns padrões cerebrais que a gente tem que nos levam à preguiça e à procrastinação, como que a gente consegue, apesar disto, não ter um padrão procrastinador. Só para vocês entenderem já de imediato, a gente vai falar muito disso na aula que vem, a gente não consegue eliminar 100% a procrastinação da nossa vida, tá? Não tem como. Então já saia com isso no seu coraçãozinho hoje. O que a gente consegue é diminuir massivamente a procrastinação na nossa vida, mas eliminar 100% não dá. Por conta dessas programações que eu já falei pra vocês, tá bom? Mas eu explico mais na semana que vem. Beijos, com Deus e muita gratidão. Até a semana que vem.